E o Brasil está em crise desde que eu me conheço. Eu entrei na faculdade em 85. De lá até aqui, eu acho que a gente não teve um ano que não teve pelo menos uma grande crise, às vezes duas, às vezes é permanente, às vezes é política, às vezes é econômica, às vezes é uma guerra em algum lugar, etc. E você olha as empresas que estão fazendo um trabalho sério, continuam crescendo. E esses dias eu tava vendo um cara que chama Gary Vee, ele falou, põe a gente, o seu negócio não vai crescer se você não colocar gente. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, porque você está falando em termos de inteligência artificial, só colocar mais gente é um jeito de lidar com o negócio? Não estou falando, obviamente, isso. Você pode ganhar eficiência com menos pessoas. Mas esse pensamento de, cara, se eu tenho duas pessoas medianamente inteligentes, elas são mais inteligentes do que uma pessoa muito boa. Elas são. É uma soma ali. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. É um prazer estar aqui com você, Marcelo, de novo. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. E se precisar de qualquer ajuda em relação aos seus desafios da área de vendas, de gestão comercial, por favor, entre em contato. Vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você e com a tua equipe. Muito bem, Marcelo, hoje a gente estava conversando aqui sobre coisas para gravar. E eu terminei uma turma do Reengenharia Mental em Vendas, que foi um trabalho muito interessante porque eu queria falar de crenças limitantes. É uma coisa que eu tenho falado há bastante tempo, que não adianta ensinar a técnica certa para a pessoa com a atitude errada. Então, o assunto de hoje, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, é exatamente isso. Dá um passo atrás e vamos falar de atitudes. Antes de falar de estratégia, antes de falar de planejamento, você vai ver que tem algo que... Eu vou usar um termo que eu tenho que ter cuidado, porque é contamina, mas porque o contaminar pode ser positivo, mas geralmente é negativo. Quando eu estou com a atitude errada, tudo que eu vou fazer está contaminado. E aí eu tenho um problema, porque a gente ensina a técnica certa, a gente fala de coisas mais estratégicas, abrangentes, uma visão macro, mas se a pessoa está usando o óculos errado, eu uso muito essa analogia do óculos escuro, tudo fica escuro. Então, se eu estou usando o óculos roxo, tudo fica roxo. E eu tenho que tirar esse óculos. A analogia da caverna, quando Platão diz que você tem que sair e ver a luz e que as sombras não são a realidade, a gente tem que entender isso. Eu tenho estudado muito modelos mentais e todos os anos, Marcelo, eu escolho um tema. E o meu tema esse ano é modelos mentais. E o Crenças Limitantes surgiu, inclusive, como forma de me obrigar a estudar e me aprofundar em algumas coisas. Foi super, super interessante. Usei bastante ChatGPT, Cloud e as outras ferramentas para estudar técnicas e me aprofundar. Agora o ChatGPT tem aquela versão de estudos acadêmicos, então você pode entrar e dizer, pesquise para mim pesquisas. Ele pesquisa só na área de pesquisas, é muito interessante, ele te traz referenciais. E o último módulo do curso falava sobre crenças mentais limitantes em relação ao mercado. A gente fez uma sequência de crenças limitantes, as principais, e todas elas eu pegava e desdobrava. Então, Marcelo, eu queria conversar com você hoje sobre essa questão das crenças limitantes em relação ao mercado. Como o gestor, a gestora, o líder, como a própria equipe de vendas enxerga o mercado e como isso acaba contaminando tudo que a gente vai fazer. Então, vou começar definindo o que é uma crença limitante, Marcelo, e aí você acha que você pode comentar em cima, porque uma crença limitante é sempre uma percepção distorcida que a gente tem sobre alguma coisa, tá? Já começa por aí. A crença limitante é uma percepção distorcida. Quando eu tenho uma crença limitante sobre o mercado, eu tenho uma percepção distorcida sobre o mercado. E aqui, especificamente, eu começo a terceirizar o ambiente externo onde eu estou inserido, e então, por exemplo, seriam concorrentes, a economia, os próprios clientes, tendências da sociedade, governo, esse tipo de coisa, e eu começo a dar uma ênfase exagerada ao peso que isso tem nos meus resultados. Então eu começo a achar que sempre que tudo que está fora é o que realmente vai definir o meu resultado. Ou a consequência disso, já dá para entender, é que eu começo a achar que como isso tudo é muito grande, eu não tenho controle sobre isso, então meus resultados vão ser bons se o mercado estiver bom, vão ser ruins se o mercado estiver ruim. Acaba que o teu planejamento, então, por exemplo, se você prospecta, como você aborda, o tipo de levantamento de oportunidades que você faz, o tipo de pergunta que você faz, que tipo de proposta você apresenta para os seus clientes, está contaminado.
por isso. E aí você vê que tem gente que tem uma percepção de abundância, vou chamar assim, uma mentalidade de abundância, diz, cara, que eu consigo vender muito, eu consigo fazer muita coisa, e tem gente que já vai com uma mentalidade presa, e às vezes é gente que tem muita experiência, que está muito tempo no mercado e ficou travado numa forma de pensar em relação àquele mercado, aquele produto ou serviço. Inclusive, para você que está nos vendo, nos ouvindo, um dos próximos programas do Marcelo trouxe o tema da gente falar de inovação em produtos e serviços. Para mim, está muito ligado a esse tema aqui. Então, vai ser um dos próximos que a gente vai gravar, está aqui na pauta para a gente falar sobre isso. Mas você que nos acompanha, já coloque aí na tua lista de coisas para ligar, porque estão ligadas as duas coisas. Se eu tenho uma percepção limitada em relação, ou não só limitada, mas limitante em relação ao mercado, e começo a empoderar demasiadamente as forças externas no meu resultado, eu passo a me sentir pequeno, frágil, e nada que eu possa fazer consegue influenciar ou contra-influenciar esse resultado. E eu entro numa espiral negativa muito ruim. Então, Marcelo, entrada para a gente falar depois sobre quais são os principais crenças em relação a isso, mas comentários em relação a isso, dessa percepção das pessoas em relação ao mercado e às forças externas? A gente sempre fala, né, já há muitos anos que assim, nunca ganhamos nenhum prêmio de cliente tendo economizado. E eu não quero que quem está nos ouvindo nos entenda mal, mas o pensamento que vai sempre para como eu economizo mais, como eu gasto menos, e não estou falando de ganho de eficiência, como ter menos gente, como fazer com menos pessoas, ele vai, uma hora, o processo vai igual avião estolar, né? Estolar é um termo na aviação que fala assim, cara, chega uma hora que o avião ou está muito rápido ou está muito devagar, ele perde sustentação e ele cai. E a gente vê muitas empresas fazendo esse movimento, assim, sabe? Esses dias eu estava vendo um cara muito bacana que eu gosto muito de acompanhar, que chama Gary Vee, ele falou o seguinte, cara, põe a gente, o seu negócio não vai crescer se você não colocar gente. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, porque você está falando em termos de inteligência artificial, só colocar mais gente é um jeito de lidar com o negócio? Não estou falando, obviamente, isso. Você pode ganhar eficiência com menos pessoas. Mas esse pensamento de, cara, se eu tenho 2 pessoas medianamente inteligentes, elas são mais inteligentes do que uma pessoa muito boa. Elas são. É uma soma ali. Então veja que às vezes a gente vai sempre para o restritivo, a gente sempre vai para uma visão restritiva do processo, e essa visão restritiva acaba cobrando um preço muito alto da gente, porque a gente só tem um viés. Qual é o viés? Ganho de eficiência, né? Então, quando você vai mentalmente para um processo que é sempre restritivo, você sempre acredita no ganho de eficiência. E o ganho de eficiência ele pode acontecer, um fator que pode acontecer, mas ele pode não acontecer na proporção que você espera. E aí você jogou tudo exclusivamente naquele fator. Então, quando ele fala de uma maneira super inteligente, põe a gente para trabalhar para você, ele falou, cara, se gente não fosse importante, o Google teria 200 pessoas, né? E o Google tem milhares de pessoas, né? Por quê? Cara, é mais gente pensando, é mais gente trabalhando, é mais gente produzindo. Então, não é sobre pessoas, é sobre um pensamento expansionista ou um pensamento limitante dentro do processo. Porque se você, por exemplo, você tem lá o mesmo número de pessoas, o mercado retrai, você vai cair, porque você tem aquele time daquele tamanho. Agora, se tiver um time um pouco maior, e volto a dizer, não me entenda, a gente não é leviano na questão de custos, mas se você tem um time maior e o mercado cai e você tem mais gente no campo para colher o pouco de frutos que estão caindo, você vai colher mais, né? Então o que eu vejo é que as empresas muitas vezes elas entram nesse pensamento limitante e entram nesse pensamento de economia, de fazer com menos, de ganhar em eficiência, só que, cara, a conta muitas vezes não fecha, né? Às vezes a gente olha assim e fala, cara, estamos fazendo um planejamento aqui, como é que você vai chegar nesse planejamento? Quantas pessoas a mais você vai botar na estrutura? Não, vamos ganhar eficiência. Eu falo, cara, você está apostando nessa corrida, né? Dá para apostar nas duas? Se você colocar mais gente e ganhar eficiência, isso é violentíssimo. Agora, se você tiver menos gente sem ganhar muita eficiência para conseguir chegar no resultado, e isso, na maioria das vezes, não acontece. Então, esse pensamento sempre de limitar, né, por um olhar para o mercado, não é o que a gente vê sendo bem sucedido, sabe? Vários clientes nossos, por exemplo, quando o mercado está recessivo, ele põe mais gente para fazer. Ele abre mais pontos de venda, ele abre mais centros de distribuição,
ele faz. E você olha para a empresa e fala assim, meu Deus, o mercado inteiro está caindo e eles estão crescendo. Estão crescendo por quê? Porque ele está fazendo mais esforço, né? Ele está queimando mais combustível. Em vez de ter um motor V4, ele tem um motor V8. Ah, está bebendo muito o motor, está consumindo muito combustível. É, meu amigo, mas ele está crescendo. E os outros estão encolhendo e tendo que fazer a máquina toda também encolher. Então, veja que a gente uma maneira de pensar, né? Uma limitação que a gente coloca e às vezes a gente tem só um viés. É possível ter resultado com isso? A gente já passou por várias empresas que são financistas no extremo e eles conseguem não crescer, cara, e tirar resultado da estrutura porque eles são financistas, eles são economistas mesmo no processo. Mas isso é a exceção da regra. A maioria da galera que consegue crescer de verdade, eles têm um pensamento mais abundante, eles têm um pensamento mais de crescimento. E isso, de alguma maneira, propaga ali dentro da equipe, né? Você sabe que eu estava anotando aqui três pensamentos rápidos. Uma frase do Einstein que diz: tente simplificar tudo ao máximo, mas não mais do que isso. E eu acho isso super interessante porque tem um ponto da simplificação onde, se você continuar tentando simplificar, começa a ficar cada vez mais complexo e é quase como se você fosse, cheguei no átomo. Então tá bom, fica no átomo. Ah, não, vamos abrir o átomo. Aí pronto, os caras vão achar energia quântica, não sei o que, já abre toda uma área que a gente não sabia. Mas eu vou simplificar, na eficiência é a mesma coisa. Eu tenho que buscar eficiência, eu tenho que chegar a um ponto até esse ponto ideal, né? É eficiência e eficiente, vamos chegar, porque chega uma hora onde a busca de eficiência passa a ser ineficiente. Eu fui do 0 para o 1, é um ganho muito grande. Do 9 para o 10, já começa a fazer cada vez mais esforço e chega uma hora que se diz, espera aí, será que não tem uma outra vazão, né, para essa ansiedade de crescer ou essa necessidade de crescer? Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, pense nisso. Quando que a busca da eficiência passa a ser ineficiente? Ela chega num ponto onde se diz, tá, isso aqui era fantástico, tínhamos que fazer. Agora, qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é o do crescimento, tá? Então, e os dois podem andar juntos. Segunda coisa, uma vez eu estava assistindo uma palestra do Jim Collins e ele estava entrevistando o CEO de uma daquelas empresas do livro dele, Good to Great. Ele recebeu a resposta, porque o cara respondeu, e eu acho que, se eu não me engano, ele cita que ele respondeu por fax, então já faz bastante tempo isso aqui. E uma das coisas que o CEO tinha dito era que tinha tido sorte nos seus resultados porque o mercado estava positivo. E ele usou um termo que era: o vento estava favorável. Jim Collins parou, olhou e fez um gráfico desenhado à mão e mandou de volta também por fax para o CEO, que era, né, o tempo, os resultados. Então era um gráfico com tempo e resultados. Essa empresa do CEO que estava no livro tinha uma curva, né, na verdade uma linha de crescimento muito inclinada para cima, então muito positiva. E o concorrente, porque o Jim Collins estudava pares, né? Um que tinha dado certo e um que tinha dado errado. O concorrente era o par que tinha dado errado, a linha, certo? Basicamente não tinha crescido nada. E ele colocou uma flecha nesse gráfico dizendo o vento era igual para os dois. Então, no mesmo mercado, você tem gente que está crescendo e gente que está estagnado. Então, não é o mercado de verdade que define. Isso é importante. Estamos falando de crenças limitantes em relação ao mercado. Isso que o Marcelo está falando é super importante. Eu posso ter uma visão de busca de eficiência, sim, eu tenho que ter, mas eu tenho que entender que mesmo no mercado que parece estagnado, eu tenho oportunidades de crescimento. Eu sempre vou ter oportunidades. Essas oportunidades têm um olhar para dentro, que a gente pode fazer melhor, mas muitas vezes o que eu posso fazer para ocupar espaços que a concorrência está deixando em aberto, as lacunas. Eu posso ver necessidades dos clientes que não estão sendo atendidas, então eu posso criar coisas novas. E é muito interessante, há muitos anos eu tenho, né, o GEC, o curso de gestão, começa com um processo de a equipe analisar seu líder, e depois do segundo módulo é de planejamento. Então o primeiro é o de engajamento e o segundo é de planejamento. E eu invertia no começo, eu dizia primeiro planejamento e depois a gente vai estudar engajamento. Eu falei, não, engajamento hoje para mim é até mais importante do que o planejamento. Eu quero saber uma equipe se está engajada ou não, porque isso eu sei que ele afeta o planejamento. Então eu inverti. É muito interessante. Aí o pessoal no segundo módulo me apresenta o planejamento e todos os anos tem empresas que muitas vezes que são concorrentes estão fazendo o curso com a gente. E eu tenho acesso a todos esses dados, esses números. E é muito comum chegar e dizer, Raul, esse ano nós vamos crescer 15%, 18%, 5%, um número. Tem empresas que estão dizendo, Raul, esse ano, por causa do mercado como ele está, talvez a gente não cresça, a gente está olhando para se a gente der tudo certo, nós vamos manter
o mesmo tamanho que a gente tem hoje, porque o mercado está muito difícil. E eu volto sempre dizendo, escute, o que está acontecendo aqui? Tem gente que está crescendo nesse mercado. Quando a gente dá palestra, dá workshop, por exemplo, em público aberto, e pergunta assim, quem vai crescer esse ano, tem sempre a mão que levanta. E o Brasil está em crise desde que eu me conheço, basicamente. Eu entrei na faculdade em 85, de administração de empresas. De lá até aqui, eu acho que a gente não teve um ano que não teve pelo menos uma grande crise, às vezes duas, às vezes é permanente, às vezes é política, às vezes é econômica, às vezes é uma guerra em algum lugar, etc. E você olha as empresas que estão fazendo um trabalho sério, continuam crescendo. Mas tem uma pessoa por trás que acredita nesse crescimento. Aí eu poderia tocar em missão, visão e valores, eu poderia uma liderança visionária, mas no fundo tem esse olhar de oportunidade, de dizer, gente, pelo amor de Deus, tem um mar lá fora, tem um monte de coisas, tem muita coisa para fazer, e essa pessoa que dá energia, que dá força, sabe, do tipo que vai. Vai encontrar dificuldades? Vai, obviamente, mas isso faz parte do jogo, essa é a graça, né, Marcelo? Quer falar um pouquinho sobre isso antes da gente cobrir alguns dos mitos? Eu acho que uma coisa importante, Raul, o líder pode estar perguntando, cara, como é que eu faço, né, para reverter esse processo? Porque às vezes esse processo está instaurado dentro da empresa, sabe? Instaurado dentro da empresa. Então, nós vemos muitas vezes, assim, por exemplo, as reuniões viram um muro de lamentações, né? As reuniões de resultado viram um muro de lamentação. E a gente sempre fala, cara, é assim, em primeiro lugar, né? Você passa 20 a 25% do tempo da apresentação da sua equipe falando do resultado obtido, sem desculpas, certo? E você passa 75% a 80% do tempo falando do que você está planejando fazer para o futuro, para que você melhore os resultados ou que você continue mantendo resultados excelentes que você está obtendo. Então veja que o líder, ele domina, esse processo está na mão do líder, esse controle da operação está na mão do líder. Porque, cara, tem empresa que vira um muro de lamentação, né? E a gente tem que chegar muitas vezes, né, como agente externo nessas empresas, né, ou às vezes até na própria Venda Mais, né, e falar assim, peraí, o que vai resolver essa complexidade de reclamações que a gente está colocando aqui? Nada. Vamos trazer soluções. E eu vejo que o líder começa a inverter esse processo para que as pessoas tragam soluções e não reclamações, ele começa a fazer essa roda girar no sentido positivo. E eu vejo que muitos líderes eles estão acostumados com isso quando o líder não é parte desse processo de reclamação. Porque quando o líder é parte desse processo de reclamação, ele está incutindo na equipe aquele pensamento de puta, tá difícil, vamos fazer mais, porque às vezes ele acha que isso vai deixar a equipe atenta. Isso não vai deixar a sua equipe mais atenta. Poucas pessoas reagem positivamente a esse tipo de informação, né? A maioria das pessoas, ela precisa que você tenha um pensamento expansionista, né? Manter a atenção, mas de uma maneira expansionista. Então, muito cuidado com isso. Você sabe que uma vez, muitos anos atrás, eu estava fazendo um treinamento, era uma série de treinamentos para uma distribuidora de alimentos no interior de Minas. E a gente estava viajando, então eram 6 dias seguidos e um treinamento por dia. A gente terminava o treinamento, pegava o carro e ia para uma outra cidade. E o pessoal era representante comercial, o pessoal super simples, umas cidades bem pequenas. E eu me lembro que o diretor comercial dessa distribuidora abriu o microfone no final da reunião para que os representantes pudessem ficar em pé e falar. E começou, né? Perguntas, quando que vai melhorar não sei o quê, tenho dúvidas do papapá, e de repente alguém falou, quando que nós vamos resolver a questão da azeitona preta? E inclusive, isso virou um editorial da Venda Mais, que era o incrível caso da azeitona preta. E aí começou um zoom é mesmo, e todo mundo falando, tá faltando azeitona preta, é um absurdo que tá faltando azeitona preta, e o cara realmente tá faltando azeitona preta, tu não sei o que. E eu fiquei, aquilo era meu primeiro treinamento com eles, não sabia, fiquei quieto, olhado, mas anotei ali. Segunda noite, fomos fazer o treinamento todo de novo, libera o microfone, começam as perguntas de sempre, e de repente alguém traz o assunto da azeitona preta. Pronto, a azeitona preta sequestrou de novo à noite. Não tinha mais nenhum assunto a não ser a azeitona preta, que nos falava outra coisa. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, certo? Deixa eu pegar aqui. E eu falei pro diretor, posso fazer uma intervenção? Posso. Quantos produtos a gente tem para vender na nossa carteira? E eles tinham tipo 10 mil SKUs, tipo 10 mil. Eu falei, vamos ver se eu estou entendendo aqui. Tem 9.999 produtos para vender. A maior parte da reunião até agora só foi reclamação de que um deles está faltando. É isso, essa é a lógica. E você vê que isso acontece muito. Essa história do Muro de Lamentações, teve um assinante da Venda Mais
que fez uma matéria baseada nisso. Eu até faço uma brincadeira, uma vez o Marins escreveu pra gente um artigo que era 12 motivos para você não vender o ano inteiro. E aí eu sempre digo, gente, você quer saber, você que está nos vendo, nos ouvindo, quer saber? Porque só tem 12 motivos para vender ou para não vender o ano inteiro. Então pega papel e caneta aí que vai ser importante para você saber disso e vai lembrar pro resto da vida. Qual que é o primeiro motivo para vender ou não vender? Janeiro. Aí, qual que é o segundo? Fevereiro. Todo mundo já começou a entender a brincadeira, porque sempre vai ter motivo para vender ou não vender, certo? Depende do foco, depende do que você está olhando. E aí você vai ter vendedor que está arrebentando de vender em janeiro e tem vendedor que não está vendendo em janeiro. Por quê? Porque é janeiro. Mas então não é janeiro. Não é janeiro. Uma vez eu fiz um vídeo que também repercutiu muito, acabou virando uma matéria que era 30 maneiras de você reverter queda de 40% nas vendas. Quando eu vou para o Brasil, é engraçado, eu pouso lá em São Paulo, em Guarulhos, e você sente uma energia no ar. E tem anos onde a energia tá boa, e as coisas estão fluindo, as coisas estão, né? E tem anos em que a coisa tá pesada. Assim, aquele ano eu tava meio pesado, e eu tava participando de reuniões, e o ambiente pesado, e eu gravei a história do iceberg, mostrando a pontinha do iceberg e o iceberg para baixo, né? A pontinha que fica para fora e aqui tá para baixo. Geralmente fica de 3 a 5% do iceberg para cima, 97 ou 95% fica para baixo. Aquele ano a economia realmente teve uma recessão absurdamente forte. Tipo, a gente foi para trás 3%, tem que dar parabéns para quem é presidente ou presidenta, no caso, num ambiente desses, porque, pelo amor de Deus, você conseguir fazer um país forte como o Brasil e 3% para trás é absurdo, é muita incompetência, mas, certo? Eu olhei e disse, gente, o negócio é o seguinte, 97% da economia continua girando, onde que está o nosso foco? Por que 100% da nossa atenção numa reunião comercial está falando sobre 3% que o país está em crise? O Sam Walton, uma vez aqui nos Estados Unidos, perguntaram para ele é fundador do Walmart, perguntaram para ele o que ele achava da crise né, que estava acontecendo, e ele falou, olha, a gente teve uma reunião hoje de manhã, e a diretoria aqui, a gente decidiu que a gente não vai participar da crise. E eu achei genial essa resposta. Tipo, nós não vamos participar da crise. Aqui tem a opção para crescer e nós vamos, né, tocar para frente porque a vida continua. Então, essa história de se o meu foco está nos 3% que não existe mais ou está nos 97% que continua tirando, eu sempre vou encontrar uma resposta. E se meu foco está no lugar errado, a espiral negativa está montada. E quando isso vem da equipe, porque a equipe está encontrando dificuldades. Quando bate no diretor ou na diretora, o diretor ou a diretora tem que entender seu papel de farol, de usina energética, certo? De criação de energia positiva para fazer um contraponto à energia negativa que está vindo do mercado. Agora, se eu tenho dentro de casa uma energia negativa também, uma usina negativa, ela soma com a usina externa, que sempre vai ter, e aí pronto, tá montado o cenário. Tem aquela história antiga, Marcelo, acho que você vai lembrar do pai que tem uma barraquinha de cachorro-quente e manda o filho estudar fora. E aí o filho volta e começa, não, pai, né? E aí começa, daqui a pouco o pão é ruim, daqui a pouco, né, ele dava um pão super bom, ele tinha cadeira, tira as cadeiras, ele colocava 2 salsichas, agora só coloca uma, tinha mostarda e ketchup para tudo, mas agora não tem, sabe? Tipo, começa quando daqui a pouco realmente não vende mais e diz, nossa, meu filho, você tinha razão, o mercado está em crise mesmo. Não é que está em crise mesmo, né? É que você que está fazendo as coisas que pioram, aceleram. Na química, algumas substâncias que são catalisadoras. Ela não participa diretamente da reação química, mas ela acelera a reação química. E o que eu acho é que atitude correta ou incorreta, de novo, é um catalisador. Vai acelerar seja lá o que for. Se você estiver no caminho certo, vai acelerar esse processo, e se você estiver no caminho errado, também vai fazer isso. E se o mercado estiver externo, né, com veto a favor ou contra, na verdade você ajusta de um jeito ou outro a vela, você faz mais ou menos força, mas a tua jornada continua. Lembre que se o mercado está difícil para todo mundo, seus concorrentes também, e você tem que olhar e dizer, isso aqui é uma oportunidade ou é... Né? Então, é uma crise ou uma oportunidade? Aquela coisa eu acho que é um ideograma chinês que dizem, né, que crise e oportunidade é basicamente como você olha para ele. É muito isso, né, Marcelo? Exatamente. E às vezes, vou aqui mais uma vez focar no líder. A gente tem um cliente nosso dentro da Venda Mais, um cliente fazendo trabalho, ele é uma construtora. E o nome da construtora, eu vou falar aqui porque é um caso muito positivo. O nome da construtora chama Equilíbrio. E quando você entra na sala de reuniões lá, eles falam... tem uma frase lá, ela fala assim, aqui o equilíbrio não é só o nome, né? É mais ou menos assim a frase, eu não vou lembrar, mas o equilíbrio é o nosso jeito de fazer negócio. E é muito legal isso, porque você vê,
E tudo que você olha lá dentro, a comunicação está dizendo isso. Quando a comunicação repetidamente está dizendo isso, isso vai tomando conta das decisões, inclusive das nossas decisões como consultoria lá dentro. Então, por exemplo, às vezes tinha um processo de remuneração muito agressivo numa parte e na outra parte, enfim, muito agressivo no variável. A gente falava, nosso negócio não é equilíbrio, vamos equilibrar esse negócio, vamos deixar as pessoas um pouco mais equilibradas, porque isso é a missão de vocês. Você vai falar, Caetano, o que tem a ver com o que a gente está falando? Você pode ter sinais dentro da sua empresa dizendo isso o tempo inteiro, né? Isso é marketing, isso é endomarketing, coisa que a gente não tem falado muito aqui. Isso é endomarketing, isso é comunicação. Você pode dentro da sua empresa, né? Aquelas empresas que você entra e falam assim, me traga soluções, não me traga problemas. Cara, se você tiver isso na sala de todos os diretores, as pessoas vão começar a entrar lá para trazer soluções. Então você pode comunicar isso de várias maneiras, né? Pode ser, como diz o Raul, na sua missão, na sua visão, nos seus valores. Cara, reclamar não é um valor nosso, definitivamente. E você pode repetir esse processo, porque às vezes você tem que tirar isso lá de dentro da sua empresa, tem que arrancar essa postura dentro da sua empresa, porque às vezes ela foi construída com o passar de muitos anos. E reverter isso também é um processo de recondicionar todo mundo em não reclamar, em trazer soluções, em como nós podemos crescer nossas vendas. Isso é uma maneira de você fazer essa roda começar a girar para o lado que você realmente quer. Porque às vezes nós mesmos, como os líderes, e os líderes estão nos ouvindo, nós também fazemos esse movimento, né? Conscientemente ou inconscientemente, naquele momento de cansaço, a gente começa também a jogar essa roda para um lado que não é o lado que ela deveria ir, mas sim o lado positivo. Então, tem uma parte de endomarketing aí, de comunicação, que envolve missão, que envolve visão, que envolve comunicação interna nas empresas, super importante para que se você precisar fazer essa reversão, para que as pessoas entendam isso. Então, toda vez que eu chego no equilíbrio e vejo lá na sala de reuniões a história do equilíbrio, tudo na minha cabeça já propõe soluções baseadas naquilo. Então, de que maneira você pode comunicar isso o tempo todo para o seu time, para que o time realmente tenha uma visão de crescimento, de expansão, de trazer soluções, certo? E não trazer problemas dentro da sua empresa. Porque, às vezes, nós somos responsáveis por isso também. Marcelo, para a gente terminar aqui o programa de hoje, super boa conversa, eu queria só dar uma lida rápida em quais são os principais mitos em relação a crenças limitantes de mercado, só para dar uma olhada. Para você que é gestor ou gestora, está pensando onde que eu posso interferir em relação a isso. Primeiro, sempre comece por você, pare para fazer uma autoavaliação. Depois, lembre que muitas vezes não adianta só ensinar técnica, dar curso, dar metodologia para a tua equipe de vendas, se eles estão com uma crença limitante em relação a alguma área, porque a crença limitante é mais forte do que a técnica. Então, ela meio que engole. Então, se, por exemplo, eu posso ensinar a prospectar, eu posso ensinar a negociar, mas se eu estou com a atitude errada, eu já não aceito muito bem a técnica, não uso ela com vontade, às vezes eu até boicoto. Então, muito rapidamente, primeiro, eu fiz uma lista de 9 mitos aqui. Primeiro é o mito do mercado saturado. Eu acho que não tem mais espaço para crescer. Então é muito comum o vendedor achar que já ligou para todos os clientes, já trabalhou toda a carteira, o cara tem um território, acha que já visitou todo mundo, não tem mais como vender ali. Inclusive, o mito da saturação dentro do próprio cliente. O cliente já comprou tudo que podia comprar, já está no limite de compra e a gente invariavelmente descobre que é mentira, sempre tem um potencial maior. O mito de que o preço é o fator determinante e que só é ele, tá? Então, a gente também já provou isso várias vezes, de que sim, dá para você trabalhar com preços mais altos, principalmente quando você está focando em clientes certos, tem outros diferenciais, comunica corretamente, treina a equipe, quer dizer, um monte de coisas. Terceiro, o mito da crise, de que a crise que está acontecendo, e sempre tem uma, está atrapalhando tantos negócios que não consigo mais vender. É como se, tipo, travasse tudo, né? Fosse do 100 para o 0 e não tem ninguém fazendo nenhum negócio. Mentira, sempre tem algum, o dinheiro está sempre girando. Quarto, o mito do cliente cego, de que os clientes não conseguem enxergar nossos diferenciais. Na verdade, é um problema de comunicação, de clareza, de reforço, uma série de coisas. Quinto, o mito do não irreversível, de que quando um cliente fala não, é não para sempre. E aí, então, não faz pós não venda, não faz acompanhamento, não faz follow-up, né? Tipo, os clientes ficam inativos e não tem reativação. Sexto, o mito do marketing morto, de que marketing não funciona mais, de que ele esgotou, não funciona mais, então a gente não... E aí o marketing deixa de conversar com vendas, e vendas com marketing é um problema interno muito sério e perde todo mundo. Os clientes, inclusive, perdem por isso, que não sabem que você existe. Sétimo, o mito do produto ou serviço difícil, de que nosso
principalmente quando tem valor agregado mais alto, é muito complexo e eu não consigo transmitir isso corretamente para os clientes. Mais uma oportunidade de melhoria aqui. Oitavo e penúltimo, mito do concorrente invencível. E em algum lugar, tem alguém que é tão superior que eu não consigo, não adianta. Quase que uma síndrome de incompetência, um ataque do tipo, eu me sinto muito fragilizado perante alguém que tem uma visão incrível. E a gente já trabalhou muitas vezes em empresas que são assim, a gente diz, não, o concorrente sempre tem um calcanhar de Aquiles, tá? E a história da mitologia do calcanhar de Aquiles é justamente sobre isso. Davi e Golias, para quem gosta de estar lá, já tu tem sempre uma forma de pegar o gigante. E o último é o mito do passado. O mito do passado é eu nasci assim, eu cresci assim, sempre, né? Então tem uma dificuldade de se adaptar em relação a coisas que estão mudando. E também tem um mito do passado em relação a coisas que a gente tentou antes e não deram certo, e então nunca mais vou tentar na vida de novo. E aí eu não resgato. E se você olhar o que foi feito, provavelmente foi feito de uma maneira diferente do que está sendo proposta, numa situação, né, que poderia ser aprimorada e melhorada, poderia ser revisitada, mas por algum motivo está travado, porque, não, isso a gente já fez. E são muitas vezes pessoas, porque a gente, né, vai trabalhar com empresas, mas no fundo é uma pessoa, está presa num modelo mental. Então, Marcelo, muito rapidamente, antes da gente terminar, quer comentar alguma coisa em relação a isso e finalizar? Eu acho que esses exemplos foram super interessantes, né? E eu vou reforçar mais um ponto aqui, com ponto focal no líder, né? Você tem na sua carteira de clientes lá 10 clientes que estão crescendo muito suas vendas nos últimos tempos. Às vezes crescendo a compra de você e às vezes crescendo como empresa. Esses caras são cases de sucesso. Alimentar a sua equipe com esses cases de sucesso ajuda o pensamento positivo da sua empresa ali dentro no cliente, o pensamento abundante. Então, porque o que acontece? Seu time chega, por exemplo, eu vendo para o varejo, seu time visita 10 clientes, 8 clientes estão reclamando terrivelmente que não conseguem atingir resultado, não conseguem crescer, não conseguem fazer nada. Mas tem 2 clientes que estão conseguindo crescer no resultado. O que esses caras estão fazendo? Isso deveria virar quase que um catálogo da sua empresa, certo? Sobre clientes que estão tendo bons resultados. Porque esses bons resultados influenciam outros clientes a entender, porque muitas vezes se você tiver com um pensamento de crescimento e abundante, sem crenças limitantes, mas o seu cliente tiver com isso, você precisa ser parte de resolver esse problema. Quando você começa a compartilhar histórias bem-sucedidas que estão acontecendo no mercado, você está ajudando de verdade o seu cliente a conseguir ter mais resultado e ter uma visão positiva do processo. Então, muitas vezes sua empresa está super positiva, mas seu cliente está negativo. Então você como líder pode pegar os casos bem-sucedidos de clientes que vocês têm, seja em compra, que está comprando mais em você, ou seja, que está crescendo, e quase que tem um book de boas ideias, de boas práticas ali dentro para que sua equipe compartilhe. Porque o primeiro ponto de limitação é a nossa empresa, né? Aquela borda, primeiro somos nós, depois é a nossa equipe, depois é a nossa empresa e depois são os nossos clientes. Então você tem que pensar como líder em como influenciar também muitas vezes os clientes, que eles quando estão se afogando, eles acham que o mundo inteiro está se afogando e de repente do lado tem um cara num belo barco navegando muito bem. É isso. Você sabe que me lembrou aquela história do cara que chega numa vila antiga e tem um índio que tem 2 cachorros e aí coloca os cachorros para lutar e aí apostavam e o índio sempre acertava. E aí um dia vão e perguntam para o índio, como que você sempre acerta? Quem ganha a luta? Ele fala, é fácil, eu ganho o cachorro que eu alimentei essa semana. O outro eu não alimentei. E aqui entre as forças do bem, as forças do mal, entre a luz e a escuridão, entre a mentalidade expansionista e a contracionista, entre a de abundância e a de escassez, vai sempre ganhar a que você alimenta. Então é você como líder que alimenta, tá bom? Então terminamos com esse recado aqui hoje. E agradecendo, como sempre, tua presença. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar teus pensamentos em relação a isso, teus sentimentos em relação a isso, como você tem trabalhado isso na tua equipe, em você mesmo ou em você mesma, tá bom? E lembre, se você precisar de qualquer ajuda em relação aos teus desafios da área comercial, entre em contato. Vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você e com a tua equipe. Grande abraço, obrigado, boas vendas e a gente se vê ou se ouve no próximo podcast VR. Tchau!